Prezados leitores, amigos nossos da Monfort, do site Monfort e dos nossos canais de comunicação, nós estamos iniciando aqui mais uma live. Eu queria cumprimentar, então, essa é a primeira vez que nós vamos fazer uma live conjunta, uma live do Instagram e do YouTube. Então, queria cumprimentar os nossos leitores e aqueles que acompanham o Instagram e o YouTube. A live de hoje vai ter como tema a questão da embate, melhor dizendo, porque não foi bem uma guerra, que ocorreu agora entre o Talibã e os Estados Unidos, com a grande surpresa para todo mundo, a velocidade com que o Talibã conseguiu vencer ali as tropas do Afeganistão, e os Estados Unidos já tinham se retirado e estão acabando de se retirar. Então a pergunta que veio aí, para que é o tema da nossa live, é como o Talibã conseguiu vencer os Estados Unidos. Muitas pessoas falam, não foi o Talibã que venceu os Estados Unidos, foi os Estados Unidos que quis perder do Talibã. Não, tudo bem, é mais ou menos a mesma coisa. Nós vamos falar um pouquinho, né? Mas obviamente a desproporção de forças era enorme, e isso só pode acontecer de fato com uma aceitação, um consentimento que o Talibã entrasse em Cabul. Só um instante, desculpa interromper. O pessoal está falando que está um pouco baixo o som. O som está um pouco baixo. Notifiquem a gente aí se está melhorando conforme ele for falando, tá bom? O som não está muito bom. O pessoal aqui vai... Mas o pessoal está reclamando que o som está baixo ou que está alto? Quer que abaixe para eles descansarem um pouco mais? Está muito baixo. Não está dando para dormir direito, a voz assim é boa para a gente dormir, mas não tão alto, não, está baixo. Aqui está baixo aí. Tudo bem, então vamos continuar e vocês vão notificando então como é que está o som, tá? Bom, então eu queria... Em primeiro lugar, dizer que está aqui, hoje nós estamos com uma equipe grande, exatamente por essa transmissão, né, do Instagram e do YouTube, sempre lá na nossa retaguarda, o nosso pessoal aí de Paranavaí, que foi quem bolou esse cartaz da aula, e realmente ficou um cartaz profissional. Acho que eles já estão recebendo muitos pedidos e muitas contratações, né? E aqui nós estamos no nosso estúdio, aqui lá em Paranavaí, o Leandro, né, e a Suzane, e aqui em São Paulo está aqui o Lucas e a Natália. E hoje está me acompanhando aqui o Rodrigo, que é o responsável pelo nosso Instagram. Vai estar com o Instagram e com o YouTube aí, ele tem bastante prática e vamos ver se dá certo, tá? Através desses nossos dois. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ao Senhor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, não sei se alguém estava com a expectativa, né, que durante a live eu fosse falar a respeito das técnicas de conquista do Talibã, a respeito do armamento americano, o que eles usaram, como é que funcionava, né? Isso realmente é um tema bastante interessante, mas não é propriamente aqui o que a gente vai tratar na live, né? A finalidade dessa live é a gente subir um pouco, dizendo assim, para olhar toda essa situação um pouco mais do alto e entender esse fenômeno, que realmente é um fenômeno que deixou todo mundo estupefato. Como é que tão rapidamente as tropas do Talibã puderam entrar dentro de Cabul, diante de uma nação tão poderosa como os Estados Unidos, que tinha armado o Afeganistão assim até com unhas e dentes, né? Só um instante, o som continua muito baixo. No YouTube ninguém está conseguindo ouvir nada, né? Estão notificando a gente aqui, mas no Instagram o pessoal está ouvindo bem. Então vamos ver aí do YouTube, e a gente vai continuar falando aqui para ver do Instagram. Mas no YouTube está baixo ou não se escuta nada? Está baixo. Então eu vou tentar aumentar um pouco a minha voz aí para ir ajudando, tá? Vou falar aqui um pouco mais alto. Aí, na medida que for transcorrendo a live, se abaixar de novo o som aí, vocês vão avisando, tá? Bom,
Então a ideia é a gente fazer assim uma visão geral e compreender esse fenômeno dentro da situação moderna, dentro da mentalidade moderna. Bom, então mais do que uma live a respeito, como eu disse, de táticas de guerra, ou de uma análise simplesmente da situação atual, ou uma análise até do governo Biden comparado com o governo Trump, na realidade é uma visão muito mais geral. O professor Orlando costumava dar um exemplo que ele chamava de tapeçaria da história. Tem no site Monfort, eu repito aqui rapidamente. Ele diz que a pessoa, quando ele estava olhando uma tapeçaria, ele colocava 3 pessoas. Um que era um cientista que estava com o nariz encostado na tapeçaria, e ele dizia, o que eu estou vendo é uma mancha preta. E aí ele tirava um pedacinho para analisar o tipo de tecido, a cor, do que era feito, e ele imaginava, porque ele tivesse entrado tanto nesses detalhes, ele saberia então mais da tapeçaria. Teria um professor universitário que estaria alguns metros atrás que diria, o que eu estou vendo é um canhão. E aí ele analisaria qual é o tipo de canhão, a fabricação, o modelo, e seria até capaz de dizer que aquilo se referia a uma batalha, tendo em vista o canhão que ele está dizendo. E o último seria o professor dizia um analfabeto, mas que ele estaria assim alguns passos para trás, então ele veria a tapeçaria inteira, e ele então poderia, ele diria, não, o que eu estou vendo é uma batalha. Né? Então, apesar de ser analfabeto, ele, como tinha se posicionado a uma certa distância da tapeçaria, ele consegue ver a batalha inteira. Assim também nós, para analisar esse fato, se a gente encostar o nariz dentro desse fato concreto, a gente vai dizer, houve aqui o Talibã que, olha, acabou conquistando, porque os Estados Unidos foi embora, né? Mas a gente precisa dar uns passos atrás e ter uma visão geral para entender isso. Bom, como eu não sou um especialista reconhecido, né, pela humanidade, pela comunidade científica, né, e sempre é nosso costume se basear em outros autores. Não faz parte do nosso método dar palpite e dar opiniões e impressões nossas. Então, eu vou ter que ler um pouco aqui para poder justificar essas ideias todas que estão sendo desenvolvidas, tá? E esse pensamento que eu vou fazer. Bom, eu queria dizer que vocês podem pedir para avisar que pode ir mandando as perguntas. Rodrigo vai analisando, tanto pelo pessoal que está pelo Instagram, como pelo pessoal que está pelo YouTube. A nossa ideia é responder todas as perguntas. E, talvez em algum momento o Rodrigo até interrompa se é uma pergunta que está para aquele momento. As perguntas mais gerais a gente vai deixando para o final. Tudo bem? Lucas, é possível colocar aí as transparências? Nós vamos para a nossa... Eu chamo de transparência, né? Por aí vocês veem a minha idade. Quando eu comecei a dar aula, surgiu a transparência com o retroprojetor. Então, às vezes eu estou lá na sede dando aula, eu falo, o retroprojetor está funcionando, pode pôr as transparências. E é claro que todo mundo dá risada. E quando eu falo de um banco, eu falo que eu tinha conta no Bamerindos. É mais risada ainda, né? Agora, em todo caso, vamos tocando em frente. O som está saindo melhor agora? Não está saindo? Agora está baixo, mas está saindo. O que está melhor é no Instagram. Tá bom. Então, vou continuando falando aqui um pouco mais alto. Então, nós temos aí um primeiro slide nosso, que é um texto do Gustave Le Bon, da Psicologia das Multidões. Tá? Esse daqui é um texto para mostrar exatamente essa ideia que eu comentei com vocês, e que a gente precisa ter um certo afastamento do fato histórico concreto para poder fazer uma análise mais adequada e para entender o que está acontecendo, né? Então ele diz, as grandes alterações que precedem a transformação das civilizações parecem à primeira vista determinadas por agitações políticas
de importância consideráveis, invasões dos povos ou quedas de dinastias. Então ele está comentando, aparentemente a mudança se dá por um fato catastrófico. Então, ele diz, mas um estudo atento deste acontecimento revela que por detrás das causas aparentes, a causa real é, na maior parte das vezes, uma transformação profunda nas ideias dos povos. Então, para a gente entender o que está acontecendo, fundamentalmente a gente não tem que ver o armamento do Talibã e o armamento dos Estados Unidos. Mas a gente tem que ver o que pensam aqueles afegãos que ganharam e o que pensam os americanos. Sobretudo nesse caso, onde houve uma retirada e uma perda por parte dos Estados Unidos, vamos analisar aqui nessa nossa live por que os Estados Unidos quiseram perder. E para isso a gente tem que analisar a mentalidade deles. Aqueles que têm tendência marxista, materialista, vão dizer, os Estados Unidos gastou demais, então eles queriam ir embora. Como se o que movesse a história fosse o dinheiro. Claro que isso daqui é uma bobagem. O dinheiro é utilizado por aqueles que têm para mover a história, né? Então quem tem dinheiro gasta para impor as suas ideias, para fazer com que as pessoas acreditem naquilo que eles pensam. Então são as ideias que produzem essas movimentações históricas, né? E o Le Bon, ele continua, né? As verdadeiras alterações históricas não são as que nos espantam pela grandeza e violência. As únicas transformações decisivas, as que conduzem à renovação das civilizações, efetuam-se nas opiniões, nas concepções e nas crenças. Ou seja, quando se muda de mentalidade, é que de fato há uma mudança histórica, né? Os acontecimentos memoráveis são efeitos visíveis das transformações invisíveis nos sentimentos do homem. Aí nos sentimentos ele quer dizer isso, né? Nas ideias, nos pensamentos e nas crenças, tá certo? Bom, então, tendo isso daqui em vista, nós temos que analisar o pensamento moderno, o pensamento americano. Eu queria mostrar, houve um fato muito semelhante a esse do Afeganistão, diz que a história a mestre muito semelhante, quando eu tinha lá meus 19, 20 anos, né, que foi a queda do comunismo no Vietnã. Esse fato foi muito importante e muito marcante. O Dr. Plínio, para não dizer que eu esqueci, né, o Dr. Plínio, como profeta, dizia que se houvesse a queda do Vietnã, aconteceria Bagar, o grande castigo, etc. Vocês estão vendo que teve a queda do Vietnã e o profeta lá de Gianópolis falhou mais uma vez, né? Mas esse foi um fato muito importante, foi muito marcante. Ele até, para justificar, começava a Bagar de pulso, né? Por isso que não veio a Bagar com os castigos. Mas a história aí do Vietnã é muito semelhante com o que aconteceu agora. Então, para a gente entender essa mentalidade americana, vamos entender o que aconteceu lá no Vietnã. Para isso, põe o segundo slide, Lucas, fazendo um favor. Para isso, nós temos que dar um texto curto, claro, porque se a gente fosse contar toda a história do Vietnã, especificamente sobre a queda da capital lá do Vietnã, tá? Bom, então tem aí, né, com o cerco dos norte-vietnamitas do Vietcong, o caos se instalou na capital e civis e militares histéricos tentaram sair da cidade de qualquer maneira. Vocês estão vendo como é uma situação muito semelhante aqui àquela que aconteceu, está acontecendo ainda, né, em Cabul. A lei marcial foi declarada pelo próprio governo do Vietnã do Sul e helicópteros começaram a evacuar autoridades e civis vietnamitas, norte-americanos e estrangeiros, partindo de vários pontos da cidade e do complexo da embaixada. Os Estados Unidos tinha uma embaixada muito grande lá em Saigon e eles, com isso,
os helicópteros conseguiam pousar dentro da embaixada. Eles não tinham aeroporto, como no caso de Cabul, então eles fizeram uma evacuação com muitos helicópteros, que saíram de vários pontos da cidade, né? O nome dessa operação foi chamada de Vento Constante. Ela havia sido adiada, então não tinha começado a evacuação, porque o embaixador dos Estados Unidos, esse embaixador Grant, acreditava ser possível que Saigon resistisse até que algum acordo político impedisse a invasão da capital. A mesma história, também em Cabul, eles em manhã de 29 de abril de 75, o secretário americano John Slingers anunciou o fim daquela que foi a maior operação de resgate por helicópteros da história, e que ocorreu em meio a uma atmosfera de completo caos e medo, com multidões lutando desesperadamente por lugares limitados em helicópteros americanos. Mas você tira o helicóptero e coloca lá o avião, é exatissimamente a mesma história. Quer dizer, a consequência da ação americana, o resultado foi exatamente o mesmo. E os Estados Unidos precisando fugir às pressas da capital. Ela correu contra o relógio, enquanto os tanques comunistas forçavam as entradas e as defesas nos subúrbios da cidade. Se os Estados Unidos quisessem e ele colocasse, por exemplo, esses helicópteros atirando nos tanques, acabava a guerra. Eles tinham completo domínio aéreo, quer dizer, os tanques iam embora. Eles não precisavam simplesmente sair correndo. Quer dizer, se eles montassem lá uma artilharia antitanque, que era trazida pelos próprios helicópteros enquanto eles evacuassem, os helicópteros se retirariam. Simplesmente os Estados Unidos quis fugir. Só isso. É mais ou menos que nem eu tenho aqui em casa um cachorrão, um dog alemão, para quem conhece, né? E de vez em, mas ele é muito assim, muito pacífico, né? Então às vezes aparece um cachorrinho, começa a gritar e ele sai. Então todo mundo fica espantado. Como é que um cachorro desse tamanho ele fica intimidado por um pequeno cachorrinho, né? Os últimos marines foram evacuados da guarda da embaixada, enquanto os civis invadiam o perímetro e se espalhavam pelo gramado. Então, um monte de gente querendo fugir dos comunistas, porque conheciam quem eram os comunistas, e de fato, quando eles entraram lá, promoveram um verdadeiro massacre, né? Ao fim da manhã, a próxima, fazendo um favor, Lucas. Ao fim da manhã, as tropas do Exército Popular do Vietnã venceram toda a resistência em Saigon. Então não demorou uma manhã para eles vencerem a resistência. Os húngaros levaram semanas para os russos, que tinham muito mais poder que os vietnamitas, para dominar Budapeste. Aqui numa manhã foi tudo perdido, capturando rapidamente edifícios e instalações chaves da cidade. Um tanque arrebentou os portões do Palácio Presidencial às 11h30. Então a invasão foi uma manhã. Eles tomaram a cidade de Saigon, que estava protegido, em tese, pela maior nação do mundo e a mais poderosa, e invadiram com toda a facilidade. A Guerra do Vietnã chegava ao fim depois de 14 anos de sangue, sofrimento e atrocidades, né? E como é que foi essa guerra pro Vietnã? Então, aí no próximo, nós vamos ver, continuam as semelhanças com o que aconteceu com o Talibã e o Cabul. Quase 3 milhões de norte-americanos serviram no Vietnã. Quer dizer, eles tinham mandado de soldados para o Vietnã 3 milhões de soldados. Eu acho que não era a população de Saigon, talvez. Tá? É claro que não foram os 3 milhões de uma vez, mas houve um certo houve um revezamento, e voltava um e outro, mas quer dizer, os Estados Unidos montou um exército muito poderoso, com muita tropa, com aviação, com tanques, com equipamentos, na época, os mais modernos do mundo. Entre 65 e 73, os Estados Unidos gastaram 123 bilhões de dólares com a guerra e ajuda econômica. 123 bilhões de dólares nesse tempo é muita coisa, é mais do que hoje. Vocês podem pelo menos pôr aí 500 bilhões de dólares. É muito dinheiro. A guerra demonstrou
a guerra, o que resultou no grande déficit, né? A guerra demonstrou que nenhuma potência, mesmo sendo uma superpotência, era capaz de dispor de forças e recursos ilimitados. Mas talvez mais significativamente, a guerra do Vietnã demonstrou que a vontade política, talvez mais que o poder material, é fator decisivo no resultado de um conflito. Então, o que eles vão defender aqui é o seguinte: olha, nós perdemos porque não houve vontade política. Claro que nós Estados Unidos, eu naquela época nem lutava, né? Tinha só 13 anos, eu estava começando a acompanhar a política internacional e, de fato, a queda de Saigon houve uma grande repercussão, né? Mas então eles vão começar a dizer isso, que o problema não é só questão material, que faltou vontade política. Que se tivesse vontade política, os Estados Unidos teriam ganho a guerra. Porque, claro, que materialmente eles eram muito superiores ao Vietnã do Norte. Então, existe uma análise que é feita pelos americanos no pós-guerra, né? E você põe o próximo slide, que vem essa análise. Então, no pós-guerra, os norte-americanos se esforçaram para absorver as lições do conflito. Claro, o americano, ele é muito prático, né? E vendo um resultado negativo, ele vai se perguntar: por que nós perdemos? Por que tendo tanta força, a gente não conseguiu ganhar? Como observou o general Max Taylor, um dos principais arquitetos da guerra, então o grande chefe militar da guerra, em primeiro lugar, nós não nos reconhecemos no Vietnã. É uma frase muito curiosa. Como é que eles não se reconhecem no Vietnã? Quer dizer, os americanos chegaram lá e chegavam dois americanos, aí um olhava para o outro e falava: mas quem é você? Puxa, eu pensei que te conheciam. E o outro falava: nossa, eu não sei quem é você. Muito prazer. Claro, o que quer dizer eles não se reconheciam? Quer dizer que a ação deles, a ação militar deles, era completamente diferente daquilo que eles estavam acostumados a fazer. Fizeram um monte de bobagem e ninguém sabia por quê. Tá? Pensamos que estávamos entrando em uma nova guerra da Coreia, mas este era um país diferente. Eu não sei porque estava pensando na guerra da Coreia, porque propriamente eles também não ganharam a guerra da Coreia. Eles conseguiram manter metade da Coreia. Mas o que eles deviam ter feito era ter ganho da Coreia do Norte e ter ganho da China. Né? Mas enfim, pelo menos na Coreia do Sul, eles mantiveram um pedacinho. Em segundo lugar, nós não conhecíamos nossos aliados sul-vietnamitas e conhecíamos menos ainda o Vietnã do Norte. Quem era Ho Chi Minh? Então, eles não se conheciam, não conheciam os aliados, não conheciam os outros. Quer dizer, parece que então foi uma falta só de preparação, uma falta de conhecimento. Ninguém realmente sabia. Sendo assim, até que pudéssemos conhecer melhor nossos amigos e inimigos, maps, eles não conheciam ninguém. Imagina que explicação simplesmente inacreditável, né? Na realidade, as autoridades vietnamitas viajaram para os Estados Unidos, teve um monte de relacionamento, um monte de visitas, né, entre as autoridades americanas e vietnamitas. Claro que eles conheciam perfeitamente. O que eles não sabiam era lidar com essas pessoas, né? Bom, então, vamos lá, Lucas, na próxima, né? Então, ele vai analisar qual é o resultado, tá? Após o conflito, as discussões aconteceram sobre se a retirada norte-americana foi uma derrota política ao invés de uma derrota militar. Alguns estudiosos sugerem que a responsabilidade pelo fracasso dessa política cai nos ombros, não dos homens que a lutaram, mas naqueles do Congresso dos Estados Unidos. Então, a derrota não foi militar, claro, militarmente eles não tinham como perder, mas tendo em vista as leis que eram aprovadas no Congresso, as críticas que eram feitas, e nas universidades também, e se diziam que era uma coisa imoral lutar nos Estados Unidos. Fizeram vários filmes a respeito do Vietnã. Eu não cheguei a assistir assim nenhum no total, a gente acaba assistindo esse ou aquele pedaço,
mas tem um deles que eu não sei qual é que mas que o soldado está lá lutando e ele recebe uma carta da namorada que estava lá nos Estados Unidos e que disse que não iria escrever mais para ele, porque os colegas da faculdade tinham convencido a ela que era imoral escrever para ele, que estava lá na guerra, porque seria um apoio às tropas americanas que estavam no Vietnã. Então deveria se deixar os soldados lá a própria sorte e eles, então ela não ia escrever mais. É claro que no filme ele ficou bastante triste. Na vida real seria discutível, né? Escapei, graças a Deus. Vou continuar aqui lutando, que é melhor. Bom, então diz, a lição: no Vietnã o exército experimentou uma vitória tática, ou seja, uma vitória no local, e uma estratégia fracassada. Então a forma geral do combate foi fracassada. A lição a ser aprendida é que fatores sociais, culturais, políticos, humanos e históricos devem sempre se sobrepor ao fato militar. Então aqui tem uma coisa interessante. Então antes de ganhar a guerra, precisa se ver quais são os fatores sociais, culturais, políticos, humanos e históricos. Ou seja, a mentalidade daqueles que estão combatendo. Porque se for uma mentalidade errada, eles não vão conseguir ganhar, apesar de ter um armamento superior. O sucesso não recai apenas no progresso militar, mas numa análise correta da natureza do conflito em particular, entendendo a estratégia inimiga e reconhecendo as forças e deficiências dos aliados. O secretário de Defesa McNamara concluiu que o objetivo de uma vitória militar dos Estados Unidos no Vietnã foi uma perigosa ilusão. Eles imaginavam que ganhando a guerra militarmente, eles estariam ganhando do Vietnã do Norte. Tá? Bom, aí pode passar para o outro eixo que está puro. Vai para as fotografias agora, Lucas. Para a primeira fotografia, fazendo um favor. Então, nós fizemos essa análise aqui da situação no Vietnã. E vamos aqui então para a primeira foto, né? Vocês estão vendo aqui, essa daqui é a foto da embaixada nos Estados Unidos. Os helicópteros, essa de cima, os helicópteros estavam começando a chegar e a multidão estava fora, tentando entrar na embaixada para ir embora. Você vê aí o caminhão cheio de gente, as pessoas não sabem se sobe ou se descem, muita gente no muro, propriamente a confusão. Se você substituir isso daqui pelo aeroporto de Cabul, é exatamente a mesma coisa, né? Bem semelhante. É exatamente a mesma situação. A diferença é que ambos estão fugindo pelo ar. A única diferença é que um está lá na embaixada americana e o outro lá, o exército está tomando conta lá do aeroporto, né? E agora a próxima aí, olha onde pousava o helicóptero. O helicóptero está pousado em cima de uma espécie aí de caixa d'água, né? Então as pessoas iam subindo numa fila e iam entrando no helicóptero, né? Aí o helicóptero chegava e voltava, ia até algum lugar e voltava. Eles eram normalmente levados para porta-aviões americanos. Mas vocês estão vendo o desespero, né? Mas nem a fila do INSS aqui em São Paulo é tão desesperadora quanto essa. Eu acabei não achando, mas tem fotos dos helicópteros subindo e as pessoas se agarrando nas pás dos helicópteros para tentar fugir. Igualzinho se fez agora com os aviões. Então vocês vejam que a situação é muito comum e muito próxima àquela que aconteceu agora em Cabul. Os Estados Unidos, então, vai tentar querer aprender o que aconteceu. O que está acontecendo para a gente ter perdido, né? E aí surgiu um termo que foi muito comentado na época, durante uns durante uns 5 ou 10 anos, né? E que foi chamado de Psy-War, ou guerra psicológica. Eu acho que é um termo que não é mais utilizado, né? Atualmente, acho que o pessoal não utiliza mais. Nós vamos ver um pouquinho aqui quando é que isso daí acabou, né? Então, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos definiu a guerra psicológica como o uso planejado, pode ir para a próxima, tá? O uso planejado de propaganda
ou outras ações psicológicas com o objetivo primário de influenciar as opiniões, emoções, atitudes e comportamento de grupos estrangeiros hostis de forma a alcançar objetivos da nação. Então, ao invés de combater dando tiro, combate influenciando psicologicamente o inimigo. Então se acaba fazendo uma guerra de propaganda, uma guerra de psicologia, aonde você procura fazer com que o outro lado desista de lutar, né? Agora, a gente pode se perguntar, nossa, mas como é que faz isso? Põe lá uma propaganda, o americano, desista de lutar, não lute mais, volte para casa, etc. Como é que acontece isso? Porque, como é que esse princípio tão contrário, né, o fulano que está lá lutando, acaba entrando na cabeça das pessoas, tá? E o Exército dos Estados Unidos define guerra psicológica, PSYOR, como programas de produtos e ações planejados para transmitir determinadas informações e indicadores a públicos estrangeiros com o objetivo de influir nas emoções, atitudes, opiniões e particularmente no comportamento de governo, organizações, grupos e indivíduos não pertencentes aos Estados Unidos. Né? Então, o que vai fazer a PSYOR? É procurar influenciar psicologicamente a fim de que a ação, aqui no caso americana, não tenha resultado. E é a PSYOR que eles disseram que foi utilizada na guerra do Vietnã. Vamos agora falar um pouquinho, então, será que essa nossa comparação ela faz sentido, né? Vamos para a próxima transparência, tá? E essa foi uma notícia que está aí, que saiu no Isto é Dinheiro, tá? Essa comparação, né? O próprio Isto é Dinheiro vai comunicar a opinião do Biden sobre isso na véspera ou antivéspera da queda de Cabul. Vejam só a perspicácia política do Biden, né? Biden afirmou que não havia nenhum ponto de comparação possível entre deixar o Afeganistão e o doloroso fim da guerra do Vietnã. Então ele diz, olha, fiquem tranquilos, não tem nenhum ponto de comparação. E agora, aspas, o Biden diz, não haverá ninguém que precise ser evacuado por via aérea do telhado da embaixada americana no Afeganistão. Nada é comparável. Realmente, da embaixada não saiu, porque eles tinham o aeroporto. Mas também foi o mesmo desespero, a mesma corrida, exatissimamente a mesma confusão. Posso estar errado, disse ele com desdém. Então, o general Mark Milley estava muito tranquilo. O Talibã, né? O Talibã não era o exército vietnamita. E de fato não era. A próxima figura. Isso daqui é uma coisa simplesmente inacreditável. O Talibã invadiu Cabul com motocicletas. Um na frente e outro atrás. O da frente segurando a bandeirinha e o de trás com um fuzil na mão. Eu acho que nem no Rio de Janeiro eles fazem um negócio desse. Mas olha, o Vela, né, lá da Rocinha, acho que não é mais, né, que é o grande lugar lá, mas tem o morro lá do Alemão, etc. Mas tem mais armamento do que isso. Deviam, se tivesse mandado eles, falar, vocês podem traficar aí à vontade, acho que eles tinham derrotado o Talibã. Então tem aí a foto. E essa foto é tirada de uma notícia dizendo que isso daqui eram os cavalos de guerra dos vietnamitas. Olha, isso daqui é a coisa mais fácil do mundo ser atingido. O fulano não tem condição de atirar disso e é simplesmente um passeio. O único lugar do mundo antes de Cabul que foi tomado por meia dúzia de motocicletas foi Copenhague, a capital da Dinamarca, que foi tomada pelos nazistas, né? Mas se imaginava que atrás vinha todo o exército alemão. Por isso que acabaram se rendendo. Mas aqui não tinha o exército alemão por trás e se sabia que o que eles tinham eram alguns rifles e alguns lança-foguetes. Mesmo não aparecia um tanque, não aparecia um carro de guerra, não aparece um armamento pesado, não aparece um lançador de foguete. Simplesmente eles foram entrando em Cabul e foram tomando tudo, né? Então a avaliação também aqui, apesar daquilo que tinha sido ensinado pela guerra do Vietnã, que parece que estava presente lá, porque até o Biden e o general acabaram citando, eles
as questões da guerra psicológica pareciam que não foram suficientes para explicar esse novo fenômeno e essa nova derrota. Então, vamos voltar um pouquinho atrás rapidamente, né? O que teria permitido no Vietnã, você pode ir para o próximo slide, o que teria permitido, né? Qual é o fator que permitiu a propaganda e outras ações psicológicas contra os Estados Unidos, é claro. Quer dizer, você vai fazer propaganda de um carro, só vai ser possível ter sucesso se as pessoas tiverem uma certa propensão a comprar aquele carro. O presidente lá da Ford, puxa, agora acabei de esquecer o nome dele, que levantou a Chrysler, né? Esqueci o nome dele agora, né? Lee Iacocca. O Lee Iacocca, que era um vendedor excelente, dizia, um vendedor magnífico, dizia, ninguém é capaz de vender um carro para quem não quer comprar um carro. Então ele dizia para o pessoal da equipe que eles treinavam, vocês precisam pegar algum lado pelo qual a pessoa quer comprar o carro. Senão, se ela não tiver nenhum lado, não vende. Então, é por status, é por economia, é para mostrar para os parentes, é porque ela foi conquistada por alguma razão, né? Precisa pegar esse lado e você vai puxando a pessoa, né? Mas se ela não tiver um lado pelo qual ela queira comprar o carro, não vai ser vendido. É claro que a pessoa que entrava numa loja para comprar o carro, por algum motivo ela queria, né? Bom, que matavam crianças, dos soldados americanos, algumas crianças correndo, né? E os filmes todos falam das atrocidades. Então essas mortes eram que permitiam fazer com que então a população americana acabasse se posicionando contrária à guerra. E os repórteres, claro, sempre do lado da esquerda, iam lá e filmavam isso. Filmavam um americano atirando. Por exemplo, aqui na Nicarágua, quando o Somoza, que era um ditador, caiu, ele caiu porque filmaram um soldado dele matando um jornalista, né? Então os Estados Unidos retirou o apoio, etc. E ele teve que fugir para o Paraguai, e na época os sandinistas tomaram o poder na Nicarágua. Bom, o presidente era o Jimmy Carter. Mas, então, os repórteres mostravam essas cenas bem chocantes, se propagavam no mundo inteiro, e os Estados Unidos não tinham uma contra-propaganda, né? Ou para mostrar, olha as atrocidades do Vietnã do Norte, né? Nem para mostrar que aquilo não era uma atrocidade deles, né? Bom, então os Estados Unidos deu uma resposta para isso. Qual que foi a resposta? A guerra cibernética. Então não pode matar muita gente? Nós temos que fazer uma guerra limpa, uma guerra sem muita gente morta. Tá bom, então vamos desenvolver uma tecnologia que nos permita fazer o que eles chamaram de guerra cirúrgica, tá? Então a gente lança um míssil, não lança na cidade. A gente põe lá o CEP, endereço, a pessoa, e o míssil vai até aquele local que a gente mandou, né? Então não cai na cidade, cai no exército adversário, cai num campo de treinamento, cai num centro de comunicações. Não há mais aqueles bombardeios como havia na Segunda Guerra Mundial, em que você faz um bombardeio indiscriminado na cidade, destruindo tudo. Não. Agora nós vamos fazer um ataque cirúrgico. Também o soldado americano, ele é equipado de uma forma que ele fica muito longe do adversário e pode atirar. Isso daqui chegou ao auge com esses aparelhinhos aí, como é que chama essas coisas aí teleguiadas aí, puxa vida, esqueci o nome. Míssil teleguiado? Não é um míssil, aquele que todo mundo tem, que você fica dirigindo. Drone. Isso, drone. Com o drone, né, que o fulano então fica lá no Texas, que é a base deles, e ele ficava matando os talibãs lá, né. Então ele olhava, via, fica voando lá, voava bem alto, o fulano que estava lá embaixo não via, e ele ficava esperando o fulano sair de casa. Na hora que o fulano sair de casa, ele mandava uma bomba e bum! Lá se foi o fulano. Não destruía mais nada. Destruía só aquele fulano. Se tivesse alguém 30 metros de distância, já não acontecia nada. Então,
era uma operação cirúrgica. Essa guerra cibernética teve inauguração na primeira guerra do Golfo, né? Eu lembro de aparecerem nos noticiários o fulano filmando o míssil que ficava procurando alguém em Bagdá. Então ele passava por um lado, depois passava para o outro, acho que ele parava, perguntava, onde fica a rua tal? E aí ia lá o míssil, né? E com isso, então, só matavam as pessoas que realmente eram ruins. Então se conta que o míssil entrou pela tubulação dentro de um bunker lá que tinha um monte de gente do Iraque que era importante, explodiu lá dentro e só matou aqueles. Não precisou nem destruir o prédio. Ele entrou lá pela tubulação do ar. E os Estados Unidos acabou ganhando a guerra do Golfo e parecia que com isso ele teria superado o trauma do Vietnã. E essas derrotas que tinham acontecido com os Estados Unidos não voltariam mais a acontecer. A guerra cirúrgica impediria a Psy-War. Tanto é que o termo caiu fora de moda. Uma outra coisa que o governo Bush, que estava fazendo a guerra, fez é manter os repórteres longe. Não, é perigoso para vocês não podem se aproximar. Então, só depois que terminava a batalha é que eles podiam se aproximar. Então, tirava esse aspecto traumático, né, doloroso, né, da guerra. Bom, acontece que os princípios da vida americana não mudaram, né? Eles estavam baseados nos princípios do liberalismo da Revolução Francesa, que eles defendem muito. Então, eu queria falar rapidamente desses princípios. Quanto tempo a gente já tem? Porque eu estou falando muito aqui. Aqui pode continuar. Não, mas tudo bem, mas quanto tempo já foi? Só para eu ver se eu agilizo aqui. A gente começou umas 8h10, né? Mais ou menos uns 40 minutos. Já foi? Foi bastante. Bom, vamos ver então se eu dou uma agilizada. Pode pôr aí o próximo slide, Lucas, fazendo um favor. Que eles continuavam os mesmos. Então tem a relação desses princípios. Absoluta soberania do indivíduo com a inteira independência de Deus e de sua autoridade. A soberania da sociedade com absoluta independência do que não provenha dela mesma. Quer dizer, eles não se aceitam autoridade, nem de Deus, nem de quem quer que seja. Soberania nacional, isto é, o direito do povo para legislar e governar com absoluta independência. Todo critério que não seja a própria vontade expressa, primeiro pelo voto e depois pela maioria parlamentar. Então, é a sociedade que faz as leis que ela quer. Se quer aprovar o aborto, aprova o aborto. Se quer aprovar que corta o pescoço de quem tem mais de 1,90 m, corta o pescoço de quem tem mais de 1,90 m. Se quer provar que toda pornografia é lícita, se aprova que toda a pornografia é lícita. Se quer provar que todo mundo tem que usar máscara, todo mundo tem que usar máscara. Aquilo que foi aprovado pelos governos é a única coisa que tem valor. Não há uma lei natural, não há uma lei de Deus. Quarto, liberdade de pensamento, sem limitação alguma em política, moral e religião. Todo mundo pensa o que quer e todo mundo pode dar a sua opinião. Liberdade de imprensa, a imprensa tem que falar e não está submetida a ninguém. E liberdade de associação. Então nós podemos fazer uma religião do culto a Satanás. Tem que ter liberdade total. Então nos Estados Unidos isso chegava inclusive ao cúmulo, né? De ter as associações as mais loucas possíveis. Bom, esses princípios liberais, põe a próxima, fazendo um favor, né? Então, de acordo com o liberalismo, a nossa vontade deve ser realmente livre. Ela deve ser moralmente indiferente. A vontade de ser assim, eles são sinceros, deve-se dar comunhão. Uma vez que eles querem, não existe nenhum pecado. Vamos fazer um partido político que defenda o fim da propriedade privada. Bom, isso daqui é um roubo. É o partido que defende o fim da propriedade privada, devia chamar PL, Partido dos Ladrões. Porque é um roubo. Quem defende o fim da propriedade privada está defendendo um roubo.
Ah, mas tem que ter liberdade, se a pessoa defende o fim da propriedade privada, e se a lei for aprovada por 51% das pessoas, os outros 49% vão ficar sem nada e não interessa. Tá? Ah, vamos fazer uma associação que permita o aborto. Então, uma associação que promove o assassinato, porque aquelas crianças que estão no ventre da sua mãe já têm vida própria, independente da mãe. Né? Vamos fazer uma associação que defenda a morte dos idosos, a eutanásia. Né? Se a família quiser, já pode matar o velhinho. É uma associação de assassinos. Então, essas associações todas, elas têm liberdade geral. Então, o liberalismo filosófico afirma a bondade natural do homem. Todo homem é bom. É o Rousseau. Né? Se o homem é ruim é porque ele não sabia. Se o homem é avisado sobre os erros, ninguém vai fazer nada de errado. Tá? Por que o Talibã fazia o terrorismo antes, lá há 20 anos atrás, destruiu as Torres Gêmeas? Porque eles não receberam uma boa educação. Não avisaram para eles, olha, matar os outros não é uma coisa boa, viu? Vocês podem vir lá nos Estados Unidos, fazer o partido maometano, mas jogar um avião lá, para mandar lá o prédio para baixo, coitado de quem está embaixo, aquela poeira sujou tudo. Imagina quantas empregadas lá não precisaram ficar varrendo aquele chão lá até limpar tudo. Que coisa ruim, que coisa feia. Se vocês fizerem de novo, vocês não ganham mais pirulito, tá bom? Então, agora que o Talibã está sendo avisado e assinou um acordo dizendo que não vai mais promover o terrorismo, tá tudo bem. Mas o mais incrível também é não ver a história, né? Me permitam um parênteses aqui. O acordo de Munique feito com Hitler, que levou à Segunda Guerra Mundial. É a mesma situação. É claro que o Hitler não ia cumprir aquele acordo, assinou o papel, o Chamberlain chegou lá nos Estados Unidos balançando o papel, Estados Unidos não, na Inglaterra, Londres, o Hitler assinou um papel, que bom, etc. Né? E até hoje ele está com o papel lá e o Hitler, é claro, que não cumpriu. Então, continuam os princípios liberais. Cada um tem uma liberdade inata e total de fazer o que lhe agrada, colocando o bem comum em segundo plano, na medida em que a igual liberdade dos outros não seja impedida. Então, a única coisa que não se pode fazer é impedir a liberdade dos outros. Todo o resto pode ser feito. Então, eu quero colocar um cartaz imoral ali no centro da cidade. Olha, é só quem não quer o cartaz olha para o outro lado. O aborto. A pessoa quer fazer aborto. Esse argumento é um relincho repetido muitas vezes por aqueles que defendem o aborto. Olha, se você quem não quer, não faz. Só faz quem quer. Como se então as coisas erradas todo mundo pode fazer. Ou, no fundo, dizendo, não existe certo e não existe errado. Tá? Então, esses são os princípios liberais. Agora, essa daqui nós fizemos um pouco uma definição daquilo que pregava a Revolução Francesa. Mas foram tirando consequências, né? Vai a próxima, Lucas, fazendo um favor, né? Quer dizer, a modernidade foi além. E eu trouxe aqui, nós da Montfort falamos muito a respeito da pós-modernidade, fizemos congresso, live a respeito disso. Então só passo rapidamente, que é muito fundamental para a gente entender a mentalidade moderna, está na Fides et Ratio, de São João Paulo II. Né? Ele vai definir a mentalidade moderna. Veja só, ele diz, a nossa época foi definida por certos pensadores como a época da pós-modernidade. Esse termo, não raramente usado em contextos muito distanciados entre si, designa a aparição de um conjunto de fatores novos. Então, o próprio Papa diz, olha, isso daqui significa muita coisa. Uma coisa, todavia, é certa, as correntes de pensamento que fazem referência à pós-modernidade merecem adequada atenção. Segundo algumas delas, de fato, o tempo das certezas teria irremediavelmente passado. O homem deveria finalmente aprender a viver num horizonte de ausência total de sentido, sob signo do provisório e do efêmero. Não há mais certeza nenhuma. A única coisa que vale é a nossa vontade de agora. Só isso é que vale.
Eu estou falando com vocês, eu não tenho certeza. Vocês estão me ouvindo? Acho que o som talvez continue baixo e não estão ouvindo. Mas nós não temos certeza de nada. E o que vai acontecer amanhã? Ninguém sabe. E quais são os princípios, então, que regem a minha vida? Eu aqui e agora só. Não há mais princípios. Então eu faço o que eu bem entender, porque eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer e eu nem sei direito se eu estou vivo. Tá? Muitos autores, na sua crítica demolidora de toda certeza, ignorando as devidas distinções, contestam inclusive a certeza da fé. Claro, então não tem mais religião. O importante é viver o aqui e agora. Na próxima, Lucas, de algum modo, esse niilismo encontra confirmação na terrível experiência do mal que caracterizou a nossa época. O otimismo racionalista que via na história o avanço vitorioso da razão, fonte da felicidade e de liberdade, não pôde resistir face à dramaticidade de tal experiência, a ponto de uma das maiores ameaças nesse final de século ser a tentação do desespero. Então antes nós tínhamos lá ali na Revolução Francesa o positivismo. Através da razão nós vamos resolver todos os problemas, o professor dizia, né? A medicina vai conseguir resolver o problema da dor do cotovelo, tá? E saúde, transporte, educação, vamos todos ficar em casa, trabalha quem quer, vai ser uma maravilha, o mundo ideal. O Lula que dizia, todo mundo pode comer uma pizza. Essa é a promessa do presidente. Ou sábado à noite todo mundo vai poder comer uma pizza. Ou tomar uma pinga. Tomar uma pinga. Olha só essa é a promessa do presidente. A felicidade do homem consiste em de sábado à noite ir lá e encher a cara e o bucho. Tá certo? Então, verdade é que o Covid, todo mundo cumprimentando a ciência. Morreu um monte de gente. Tem umas vacinas aí que ninguém sabe direito se funciona ou não funciona. E as pessoas continuam dizendo, não, a nossa fé é na ciência. É fé mesmo, porque não é racional. A fé na ciência é algo irracional. Nós precisamos acreditar que a ciência vai resolver nossos problemas. E quando não resolve, vem o desespero. A afirmação não é minha, hein? Não vou dizer, esse Alberto está inventando. A afirmação está na Fides et Ratio, tá certo? Do Papa João Paulo II. O positivista continua a defender a ilusão de que, graças às conquistas científicas e técnicas, o homem, como se fosse um demiurgo, poderá chegar por si mesmo a garantir o domínio total do seu destino. Então, uma questão que o senhor estava falando, na sim, questão do princípio liberal, aí tem uma pessoa que falou assim que está na hora da gente criar o Talibã católico para poder perseguir os abortistas, os socialistas, não, e assim vai. Eu vou fazer até um comentário no final, mas nós não usamos a força, né? O assassinato, o roubo, o crime, a chantagem. Os católicos não podem se utilizar desse método em hipótese nenhuma. Mas com isso nós seremos derrotados. Então, se for o caso, seremos derrotados. Os mártires foram para a arena e não fizeram nenhuma revolução. Isso não quer dizer que eles aceitassem tudo aquilo que o imperador dissesse. Quando o imperador mandou jogar incenso para os deuses, eles preferiram morrer. E quando o imperador disse não pode ter culto, eles iam para a catacumba e rezavam missa. Então o César Doria, ele quando determinou que o culto devia ser suspenso em Roma, porque estava criando muita confusão, os cristãos estavam atrapalhando muito a política, os cristãos disseram para ele não derrubaram o César Doria, mas continuaram fazendo o culto e foram para as catacumbas. Os cristãos não viviam nas catacumbas, hein? Eles só rezavam lá e rezavam por medo de que os soldados romanos chegassem e houvessem profanações. E os soldados romanos respeitavam os cemitérios. Eles não invadiam os cemitérios. Era por isso que eles rezavam lá. Eles não viviam. Eles viviam no meio da sociedade, correndo todos os riscos que tinham na sociedade. E não eram riscos pequenos, né?
Santa... Puxa, esqueci o nome agora. Tem lá a Santa Inês, né? Santa Inês, ela é colocada no prostíbulo com 14 anos de idade. Não é coisa fácil. Então, ela, apesar de tudo, ela não fugiu. Acho que esse caso é um pouco também para o pessoal da Fraternidade São Pio X pensar, né? Bom, mas vamos lá então. Mas esses princípios eles geram muitas contradições. Como o liberal não quer convencer ninguém e não acredita em seus próprios argumentos, então a solução são a sociedade secreta ou os ditadores. Para tocar a sociedade não tem outro jeito. Ou se faz uma sociedade secreta, porque não é possível convencer o outro, se não há verdade ou não há certeza, ou a sociedade entra num tal colapso que é necessário aparecer um ditador. Então, diz o presidente John Biden, olha como ele, no primeiro discurso dele, né, da queda de Cabul, depois de 20 anos, aprendi de maneira difícil que nunca houve um momento bom para retirar das forças dos Estados Unidos. E é por isso que ainda estamos lá. Então o Biden não, durante 20 anos, ele não aprendeu. Se ele tivesse lido a Fides et Ratio, acho que ele teria visto por que eles não iam ganhar a guerra de Cabul, porque eles não conseguiam convencer os seus adversários. Não adianta dar tiro e matar, ainda que você esteja de lá de cima e que ninguém do seu exército esteja morrendo. Então ele continua, o que aconteceu? Os líderes políticos afegãos desistiram e fugiram do país. Os militares afegãos algumas vezes nem tentaram lutar. E por que eles não tentaram lutar? O que levou eles a fugir? Ora, a turma do Talibã também não é do Afeganistão, não é o mesmo povo. Eles simplesmente estão de dois lados diferentes. Por que a turma que se juntou aos Estados Unidos só foge e não quer lutar? E a turma contrária aos Estados Unidos está disposto a qualquer coisa para ganhar a guerra. Exatamente porque eles têm uma mentalidade diferente, como disse o Lebon. Aquilo que formou as pessoas que estavam contra os Estados Unidos eram princípios opostos aos princípios dos Estados Unidos. E aí diz o Biden, nossa missão no Afeganistão nunca foi a construção de uma nação, nunca foi criar uma democracia unificada e centralizada. Então qual era a missão dele nos Estados Unidos? Ele disse que era só para afastar o terrorismo. Mas de que jeito? Ou seja, ele está confessando, nós éramos incapazes de transmitir os nossos princípios para aquelas pessoas. Não havia como transmitir os nossos princípios. A democracia liberal e a modernidade não acreditam em certezas, não acham que tem verdades. Então como é que podem transmitir essa ideia para alguém? Não transmite para ninguém. E aí o Biden disse que teve lá para combater o terrorismo. E depois põe uma série de países onde o terrorismo cresceu. E ele diz, nós temos tanta preocupação que agora o Afeganistão não é preocupação para nós. Mas logo mais vai ser. É claro que a mentalidade que está no Afeganistão e do Talibã é uma mentalidade expansiva. Eles vão começar a invadir os países do lado. Os primeiros que vai sofrer vai ser a Arábia Saudita, que tem muita gente lá com a mentalidade americana. E na hora que houver a chance de invadir, eles vão invadir. O único lugar que eles vão ter dificuldade de fato para atacar é Israel, que não tem mentalidade liberal americana, de maneira nenhuma. Tá? Bom, então, vocês vejam aí na sequência, saiu uma notícia hoje. Hoje acabou saindo uma notícia, né? Que é esta, aí o título. Chefe da CIA teve reunião secreta com o líder do Talibã em Cabul. Então, para fazer o acordo, ele não pode anunciar para todo mundo, porque a mentalidade liberal ia dizer, bom, todo mundo dá opinião, vamos conversar, será que está certo? Não. Ele, então, para conduzir a guerra e para resolver como é que tem que ser feito, o chefe da CIA vai lá e faz uma reunião secreta. E como é que ele quer que os afegães confiem neles? Se ele sabe que está tendo uma reunião secreta, o que eles estão decidindo? Só um instante aqui, uma travada. Não sei se deu travada nos dois sistemas. Não. Instagram, não. Se o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube aí pediu para dar uma paradinha, porque deu uma travada aí. Enquanto isso, tá? se o senhor puder responder,
É uma pergunta que foi feita aqui no Instagram. Como é que fica, professor, a situação da igreja no Afeganistão? Não sei se o senhor vai falar depois. Repete a pergunta que voltou aí os nossos caros amigos aí do YouTube. Teve uma pessoa que perguntou aqui no Instagram sobre como é que fica a situação da igreja no Afeganistão. O Papa pode tirar os padres, os religiosos de lá, que vivem lá, ou assim, o destino deles é ser mártires? O que eles deveriam, né, era ficar lá para ensinar a doutrina católica. Claro que se isso acontecesse, possivelmente teriam que fazer escondido. Mas a resposta de fato seria essa. Então, quando nós estávamos na Idade Média, e mesmo no início da Idade Moderna, os católicos corriam para países árabes para converter os árabes e serem mártires, né? E isso então mostrava uma decisão enorme. Por isso que a Europa, que é um lugar pequenininho, era um continente pequeno, até hoje, né, foi capaz de civilizar o mundo inteiro. Todas as Américas, a África, a Ásia, né? Então, uma força enorme de decisão e de coragem. Com quem? Você punha lá um jesuíta, 2 ou 3 jesuítas, entravam lá cantando o credo e se convertiam aos milhares. Era São Francisco de Sales? Xavier. São Francisco tinha o dom das línguas também. Isso, não mas o dom o pessoal... da língua carismática. Porque agora no YouTube caiu mesmo, né? Caiu? No YouTube caiu? E agora? Não volta? Pode continuar aqui que o pessoal vai escutar. A gente está no Instagram ainda. Aqui pode continuar. Mas o pessoal escuta no YouTube? Depois eu vou editar o vídeo. Não, no YouTube travou e a gente só tá no Instagram, é isso, né, Lucas? O Dr. Plínio atrapalhando a gente. Mas depois eu vou... Você não tem como mandar uma mensagem para quem quer migrar, as pessoas sabem, né? tá falando. Eu tô aqui com o pessoal. Mas se a gente tá falando com o pessoal do Instagram, né? Não, com os dois. Tá falando com os dois? Estão ouvindo? Tá bom. Eu acho que é muita transparência, né? Nem o YouTube conseguiu aguentar. Cancelaram. Mas então, eles deveriam lá e resistir, né? E agora, mas no Vietnã aconteceu isso? Vamos lá, né? Então, aí vocês vão ter só que me ouvir. Depois a gente pode disponibilizar essas transparências, né? Então, a guerra foi o tema central das eleições de 1972, a Guerra do Vietnã. O oponente de Nixon tinha uma plataforma de retirada do Vietnã. O conselheiro de segurança nacional de Nixon, Henry Kissinger, muito famoso, né? Não sei se ainda ele está vivo, até pouco tempo atrás estava. Continuava, porém, em negociações secretas com o representante do Vietnã do Norte, Lee Du-tu. Ora, então estava lá o Kissinger, né, que era a grande figura dos Estados Unidos, mais que o próprio presidente, diziam que ele mandava à vontade no presidente, negociando secretamente com o Vietnã do Norte. E depois eles estranham, por que o Vietnã do Sul não resistiu? Entretanto, o presidente sul-vietnamita, Nguyen Van Thieu, exigiu mudanças significativas no acordo. Quando o Norte tornou público os detalhes do acordo, a Casa Branca afirmou que os norte-vietnamitas tentavam embaraçar o presidente e as negociações estancadas, com os comunistas desejando novas mudanças. Olha que maldade do Vietnã do Norte, faz negociação secreta e conta para todo mundo, só para o tadinho do presidente ficar ameaçado. Bom, e aqui a gente volta um pouquinho mais atrás para ver os princípios, né? Então, primeiro nós vimos aqui a questão da necessidade de sociedades secretas que vão destruindo a sociedade. Depois, olha o que afirma Platão, né? Platão afirma que na democracia o pai se acostuma a igualar-se com os filhos e a temê-los, e os filhos a igualar-se com os pais, e não lhes ter respeito nem temor algum. Jovens e velhos todos se equiparam. Os rapazes rivalizam com os seus maiores em palavras e ações, e estes condescendem com eles, mostrando-se cheios de bom humor e jocosidade para imitá-los e não parecem casmurros e autoritários. A tal história dos jovens hoje. Parece que a juventude, que é o apogeu do homem, né? Como é bom ser jovem, os jovens, vamos ouvir os jovens. Não lembro como é que chama aquela moça lá,
como é que chama aquela moça lá que fica falando a respeito de meio ambiente? Greta Thunberg. A Greta. Greta. Grita aí. Né? Então a Greta, ela fica gritando. E por que ela é boa? Porque ela é jovem. Porque ela organizou a falta de escola na sexta-feira para protestar contra o meio ambiente. Porque chamaram ela lá na ONU. É claro que tem alguém por trás dela, mais velho, e alguém que tem, como dizia o professor Bestunto, tem inteligência. Não é a Greta. Mas se coloca a Greta como se fosse a pessoa sensacional a discursar na ONU, e aí ela faz aquele discurso idiota, essa que é a palavra: vocês tiraram a minha juventude, agora como é que eu vou fazer para comer caviar na Suíça? Tá certo? Então, ela não representava nada, não sabia nada, pena que não tinha lá. Por que não deixaram a gente fazer entrevista e fazer umas perguntas para ela, para ver o que de fato ela conhecia do meio ambiente e de fato qual era a mentalidade dela. Mas se vê como a democracia, então, com a igualdade, ela destrói a sociedade, né? Ela destrói a organização social e as pessoas deixam de agir por princípios e não estão mais dispostas a lutar. E o Platão continua: as cadelas valem tanto quanto as suas donas, e os cavalos e os asnos andam às soltas. Alguns chegam a presidente da República, como importantes personagens, empurrando pelos caminhos a quem não lhe cede o passo. E por toda parte se vê a mesma pletória de liberdade. Então, só se pode, a única coisa que tem é o pedido de liberdade, né? Então, a consequência desse estado de coisas é que os cidadãos não aceitam a menor imposição da autoridade e terminam por votar sua completa abolição. Qualquer semelhança com a atual realidade não é mera coincidência. Dessa forma, o excesso de liberdade e a abolição da lei necessariamente traz a tirania. Então, ou tem uma confusão enorme, tá? Ou então, a democracia ela entra num tal colapso que ela admira a tirania. Por isso que quando o Talibã tomou Cabul, a imprensa foi toda simpática a ele. Não, eles não vão fazer tanto mal. Não é verdade. Tem uma notícia do G1, eu esqueci de colocar aqui, né? Mas tem uma notícia do G1 que fala: a foto de retirada de Cabul, lá do avião americano, é fake. Essa é uma foto do tempo das Filipinas. E aí eles mostram a foto. Então a pessoa lê e fala: então a retirada não está sendo assim. Aí, porque todo mundo lê só o começo, né? Quando vai ler a notícia inteira, lá no fim da notícia tem: a foto verdadeira é essa. E tem um avião superlotado mesmo. Se procura na internet, ninguém falou que aquela foto anterior era a foto de Cabul, era uma foto das Filipinas. Mas como as pessoas só leem até o começo, muita gente comentou: essa história que está fugindo o pessoal em avião é mentira, a foto era fake. Mas foi o G1 que criou o fake. Ele colocou uma foto que era parecida com a foto de Cabul, dizendo: essa foto é fake. Mas ninguém utilizou essa foto. E depois, para não acusarem ele, no final da notícia põe: a foto verdadeira é essa. Quer dizer, de fato, o pessoal está fugindo que nem louco do Afeganistão. Não tem jeito. Mas eles mesmos criam, quer dizer, a notícia do G1, que é um grande fake, de uma malícia enorme, é o pior fake que existe. Porque eles podem cinicamente dizer que falaram a verdade. Então, essa produção do autoritarismo, a gente podia dar um monte de exemplos. Queria dar só um, do Átila Lamarino, que escreve na Folha de São Paulo, a democrática Folha de São Paulo, que tanto prega a liberdade, que tanto risco vê nas atitudes do governo em dar um golpe. O título é Autoritarismo Necessário. Eu fico imaginando se alguém da turma do Bolsonaro, que mais do que ninguém foi atacado pelo site Monfort, inclusive na hora de maior prestígio, chegaram a dizer
que nós cometimos pecado mortal, porque nós não defendimos o voto no Bolsonaro, e nós jamais defendemos o voto no Bolsonaro, mas até agora ele está mais simpático, né? É tão atacado pela imprensa que até ficou mais simpático, né? Então, mas esse Átila Lamarino, grande inimigo lá do Bolsonaro, grande profeta do tipo do Dr. Plínio, que previu que em um ano o Brasil teria 3 milhões de mortos pelo coronavírus. Então, um profeta bem no estilão do Plínio, diz, né? Então, ele tem um artigo que foi publicado na Folha. No livro The Misinformation Age, os filósofos da ciência Kenneth O'Connor e James Wattson detalham um estudo sobre a dinâmica de informação falsa e demonstram como fake news e desinformação não vão embora sem a escolha consciente de barrar algumas ideias do debate político, certo? Então, Lucas, só para saber, no Instagram está aparecendo as fotos? Não aparece, só a imagem e o YouTube travou. Tá bom. Então, chegamos, ele continua, no mesmo impasse dos Estados Unidos, onde tiveram que calar o presidente em redes sociais. Sem isso, um grupo inteiro da sociedade continua acreditando em um mito. Não devemos abrir mão do poder de escolha e da liberdade de expressão. Mas como outro filósofo, Jason Stanley, lembrem-se, aquele que tiver o poder. Então, será um chefe da Câmara dos Deputados, né? Que ele vai dizer, não, olha, o que é verdade é isso, o que é mentira é aquilo, como está agora o Senado, que define o que é ciência e que define o que cura e o que não cura, tá? Parece a Suprema Corte americana que houve uma discussão autoritária para resolver esses problemas. Bom, voltou no YouTube? Então põe a conclusão aí, a conclusão, porque depois tem 2 imagens que eu gostaria de pôr. Qual é a conclusão, então, dessa nossa longa explanação? Na realidade, o Ocidente tem princípios que o impedem de ter valores corretos e bons e objetivos, e isso provoca a sua autodestruição. Então não foi a Psy-War que derrotou os Estados Unidos no Vietnã, não foi a nova Psy-War ou a fraqueza do Biden derrotando. Eu dou aula de sociologia lá no Colégio Imaculado e tem claro, a gente foca questões lá do vestibular, etc., preparar o vestibular, mostrando as falsidades, mas tem lá uma questão que aparece na apostila, que é um exército invadindo uma ilha, né? E pena que eu acabei não colocando aqui, mas aí quem está invadindo a ilha é o Pateta, o Mickey, o Pato Donald, e aí eles colocam uma bandeira lá da vitória, Windows, né? Tem lata de Coca-Cola espalhada como se fosse granada, etc. Imaginando que com a propaganda, então, os Estados Unidos dominam os outros países, né? Então, imaginando que os princípios liberais acabam se impondo. Não é verdade, né? Os princípios liberais são autodestruidores. E se a sociedade americana e europeia ainda está de pé, são por causa dos princípios católicos, que não foram ainda totalmente abandonados, né? Então, isso leva os Estados Unidos a ser derrotados por inimigos que sejam determinados, e a sua organização interna somente não se deteriora dos Estados Unidos, né? Se deteriora completamente pela ação de atividades secretas e movimentos ditatoriais que vão mantendo a sociedade, mas ela vai indo para uma deterioração. Qual seria então a solução? Põe o próximo aí, Lucas. Então a gente tem aqui o Papa São Leão Magno enfrentando o Átila. O Átila tinha um exército, São Leão Magno não tinha nada. Isso daqui no começo da cristandade, eu esqueci agora, acho que é no 400 e pouco. E Átila tinha cercado Roma e o Papa vai lá discutir com ele. E o Átila foge, né? Então pela força moral dele que ele vence. Ah, mas não ganhou mesmo, porque depois os bárbaros invadiram um monte de coisa. Ganhou, a igreja ganhou totalmente, porque os bárbaros se converteram todos. Eles foram formar a Idade Média. Gente rústica, eram chamados bárbaros porque não tinham civilização nenhuma. Então a igreja católica converteu Roma. Depois de converter Roma, converteu os bárbaros.
converteu os nórdicos, os vikings, e foi convertendo todo mundo. Né? Então a igreja venceu porque ela tinha princípios sólidos. E aqui para o Brasil, qual seria a solução? Está aí a próxima transparência, foi o que eu comentei, né? O próximo slide. Está aí a Anchieta rezando a missa e catequizando os índios. Né? Não, destruiu a cultura indígena, etc. Tudo isso daqui é uma tolice, não vou entrar nisso agora, não destruiu cultura nenhuma, só ajudou os índios. E quantos jesuítas tinham no Brasil inteiro? Tinha meia dúzia, não tinha mais do que isso. E o Anchieta saiu aqui de São Paulo, foi até Vila Velha, lá no Espírito Santo, passou pelo Rio e pregou em um monte de lugares. Foi até o interior de São Paulo, pregando em um monte de lugares e mostrando. Morreu muito católico? Morreu. Sem a menor, aliás, morreram todos, né? Mas naquele tempo, pela perseguição, morreu muita gente? Morreu. Mas com isso daqui, houve uma mudança da sociedade, dessa forma. Não foram as carabinas e os canhões dos portugueses e dos espanhóis, mas foram os missionários que promoveram a mudança dessas civilizações. Eu queria só colocar um ponto final aqui, que depois a gente possa discutir melhor, mas será que não foi isso agora que aconteceu com esse moto próprio do Papa, Traditionis Custodes? Né? Nós tínhamos a modernidade e o liberalismo entrando na igreja, e entrou através do Concílio Vaticano II e da Missa Nova. Isso não está provocando uma autodestruição dessa situação? Quer dizer, as igrejas vazias, os seminários vazios, os bispos não têm autoridade sobre os padres não têm autoridade sobre os leigos, o Papa não tem autoridade sobre os bispos. Um caos geral. O bispado da Alemanha declarando para o Papa: não obedeço, vou fazer aqui um concílio e vai ser vinculante, nós não obedecemos a Roma, e se quiser assim. E o que o Papa tem que fazer? Pedir para o cardeal Marx, que desafiou ele abertamente aqui, não renuncie. Então a igreja moderna é de fato uma igreja que está entrando em colapso. Né? Um dos nossos congressos, do Modilo, disse isso, né? Disse: olha, gente, não desanimem. Tem gente que está dizendo: o último que tiver na igreja, que sair, apaga a luz. Então, uma constatação tremenda, triste, mas muito triste, né? E do outro lado a gente tinha o quê? A gente tinha aqueles que estavam contra o modernismo e contra a mentalidade moderna que foi implantada no Vaticano II e na Missa Nova, e que, diga-se de passagem, eram os mais obedientes, e são os mais obedientes de toda a igreja. Mandava o padre mandar, eles faziam. Morriam de medo do bispo, que o bispo mais dissesse: não quero mais, para com isso. Tá certo? Então, não faziam manifestação, nada disso, era a turma mais obediente. E quem foi perseguido? Claro que tinham que ser aqueles que tinham uma posição firme. Como a democracia falhou na igreja, tem que ir para o caminho autoritário, por mais contradição que seja. Tá? Mas isso é uma outra live. E qual é a solução? A gente ficar na igreja lutando. Né? Não fazer que nem o pessoal da Fraternidade São Pio X, que joga pedra e se esconde, que fica lá que nem os navios do sonho de São João Bosco, bem distantes, esperando a briga terminar. Quando terminar eu vou, quando tiver um papa bom eu vou para lá. E que fica criticando aqueles que estão no meio da luta, dizendo mais ou menos como se tivesse os cristãos lá no meio do Afeganistão: vocês são bobo, por que vocês não saíram e não vieram para Paris aqui na nossa igreja, que no final da missa tem um lanchinho? Vocês ficam aí no meio do perigo, vocês morreram, agora azar de vocês. Tá bom? Bom, é isso. Não sei se tem pergunta ainda. Tem algumas perguntas aqui. Vou tentar condensá-las mais ou menos. Que horas nós temos aí? Vai dar uns 20 minutos. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. Primeira coisa, então. A raiz do Islã é gnóstica? E sendo gnóstica, assim, o Talibã ou os moderados no poder, quem estaria no poder de fato seria a gnose?
Não, a raiz do islamismo, eles vêm do judaísmo, tá? São os próprios livros do Islã que confessam isso, tá? Eu cheguei a dar várias aulas a respeito disso e o professor Orlando tem no site um artigo que trata disso, né? Houve, entretanto, inclusive eles acabam aceitando, às vezes, o cristianismo por causa disso, porque no Corão está citado o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Corão, na realidade, é o relato da vida do Maomé, né? Bom, mas então eles caem no mesmo problema que os protestantes, né? A religião deles acaba não dando unidade para eles e eles se brigam. E houve uma grande divisão deles. Os sunitas, que estariam mais para uma linha panteísta, e os xiitas, que de fato estão numa linha mais gnóstica, tá? Se eu não me engano, o Talibã está mais ligado ao xiismo, está mais ligado ao Irã. O xiismo é mais no Irã. Os sunitas estão mais ligados à Arábia Saudita. Nesse sentido, até os sunitas perseguem mais a religião católica, porque eles são muito mais práticos, muito mais materialistas. Enquanto os xiitas acabam sendo mais místicos e veem na religião católica algum fundamento, né? E eles são mais a favor da união de todas as religiões, tá? Então, até no Irã se tem mais liberdade para a Igreja Católica do que na Arábia Saudita, né? Mas, por exemplo, parece que no Irã não deixam entrar protestante, porque não está lá no livro, então é só os cristãos mesmo, só a Igreja Católica. Os xiitas, inclusive, esperam a vinda do não sei que número aí de profeta, tal, que aí vai proclamar, vai revigorar a terra e vai ter o Reino de Maria igualzinho do Dr. Plínio, tá? Então é um resumo muito mal feito, mas para a gente ter uma ideia geral. Então, de fato, não posso dizer que é a gnose que está lá no poder, tá? Então, apesar da gente ver gnose em todo lugar, não é a gnose que domina todo o Oriente, não. Não sei se a intenção era essa, né? Vamos ver se eles têm aí um fundo de gnose nisso também. Bom. Nos xiitas tem, né? Nos xiitas tem, mas eles não dominam todo. E não pode dizer assim, são totalmente gnósticos. Tem uma ideia gnóstica, sim. Então tem uma outra, que ela foi perguntada aqui por mais de uma pessoa. Os Estados Unidos financiaram o Talibã na Guerra Fria? Financiaram, sim, isso é certo. Eles deram dinheiro, deram armas para eles combaterem os russos. Se diz até que o Afeganistão foi o Vietnã dos russos, foi uma da causa da queda do comunismo. O Talibã enfrentou os russos e lá enfrentava nas montanhas, etc., e acabavam ganhando. E ganhavam por quê? Pela mesma razão. Também a doutrina comunista é fruto do liberalismo. E também ela acaba não tendo princípios contraditórios que destroem. Por isso que o comunismo caiu da maneira mais surpreendente e sem resistência. Tá? Ah, mas ficou o comunismo em Cuba, ficou o comunismo não sei aonde, etc. Né? Isso aqui são restos, né, do sistema comunista. Mas a mentalidade comunista, de fato, prevaleceu, porque ela é uma consequência do liberalismo, como eu mostrei. O liberalismo leva ao autoritarismo e levava ao autoritarismo na Rússia. Quer dizer, se continuar essa bagunça que tem, muito provavelmente muitas nações acabarão de novo voltando a um regime ditatorial. E o Talibã, né, ele tomou o poder aí em 96, em 2001 tivemos aí alguns atentados terroristas. Aí tem uma pergunta: será que daqui a 5 anos teremos um novo atentado terrorista que poderá ser o estopim de uma terceira guerra mundial? Então, que vão continuar os atentados terroristas,
E isso parece ser inevitável. Também o terrorismo, ele é fruto do liberalismo. O terrorismo vai aparecer quando começam a aparecer as nações ocidentais liberais. Porque se cada um tem o direito à sua liberdade, se a minha liberdade ela é proibida, eu tenho então o direito de me revoltar e de fazer atentados contra aqueles que estão me tirando o bem supremo, que seria a liberdade. Se entra um ladrão na minha casa para me matar, é claro que eu tenho o direito de matar o ladrão. Isso é óbvio. Ora, se coloca a liberdade total como bem absoluto, se alguém me tira a liberdade, esse que está me tirando a liberdade, eu posso fazer qualquer coisa contra ele. Então o terrorismo faz parte da mentalidade moderna, né? Ele é muito utilizado pelos árabes, exatamente porque eles não têm o poder de fazer uma guerra, e então eles fazem essas missões suicidas, essas coisas malucas que ninguém entende. Também na Segunda Guerra Mundial os japoneses fizeram lá os kamikazes contra os Estados Unidos. Agora, se isso vai levar a uma terceira guerra mundial, eu realmente não vejo como. Tá? Na realidade, eu não vejo como vem a terceira guerra mundial. Não é possível que aconteça. E por uma razão muito simples. Por mais que queiram dizer, me parece muito claro que os Estados Unidos seria numa guerra assim, invencível. Quer dizer, ele ganharia a guerra. Ah, mas a China é muito poderosa. Né? Acho que não dá nem para o começo. Tá? A não ser que exatamente os Estados Unidos não queira ganhar a guerra, como aconteceu agora. Quer dizer, eles não têm força para arriscar. Mas se for alguma coisa que eles entrassem decididos por qualquer razão, como foi, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, apesar da mentalidade deles, por causa de um resquício de princípios corretos, eles entraram decisivos, né, na guerra, tá? E por outras razões, os Estados Unidos ganhariam, né? Agora, uma guerra mundial também que envolvesse o mundo inteiro é uma coisa meio assim difícil da gente pensar, né? Então, como é que o Brasil entraria nessa guerra? O que a gente faz? Invade a Argentina? Né? Uma coisa assim, completamente descabida, né? Depois, na Europa, o que faz? Vai ser uma guerra convencional? Quem contra quem? Quer dizer, a China vai atacar via Rússia a Europa, ela vai mandar lá os porta-aviões que ela não tem para desembarcar. Você veja só, a Alemanha tinha um poderio militar, quando ela tinha tomado a França e toda a Europa, muito, mas muito superior da Inglaterra. E ela não foi capaz de atravessar 30 quilômetros do Canal da Mancha. Então é muito complicado. E os Estados Unidos só conseguiu desembarcar na França porque tinha a Inglaterra que estava muito próximo lá. E eles tinham muito medo do desembarque. Demoraram 2 anos e era um poderio gigantesco contra a Alemanha. Então o desembarque é uma coisa muito difícil de ser feita, né? Então é claro que pode acontecer, é claro que o castigo pode estar relacionado com uma guerra. Eu queria ressaltar que Fátima não fala da terceira guerra. Fátima fala da primeira, da segunda e fala dos castigos, mas não tem terceira guerra mundial lá em Fátima. E a mensagem de Fátima, o terceiro segredo, fala de uma cidade destruída que é Roma, né? Mas não fala dos edifícios, fala da que a cidade está arrasada, mas não descreve, e os próprios soldados atiram no Papa. Então tem muito mais cara de uma guerra civil do que uma guerra internacional. Esse aqui o senhor comentou um pouco sobre a questão do uso da força, né? Até contra-argumentando com o rapaz que disse que nós temos que ser o Talibã católico, né? Então a questão da força, segundo a doutrina católica, não deve ser usada? Ou o que não deve ser usado é a violência, né? O uso dessa força desregrada, por assim dizer? Então, Santo Agostinho que ensina, né? A questão da guerra justa. Então, quando é que a guerra é justa? Quando é que um país pode invadir o outro? Quando está sendo violado um princípio de direito natural, né? Então, era justo os aliados invadirem a Alemanha? Era. Porque aquela perseguição que o Hitler fazia contra os judeus era algo diretamente contrário à lei natural.
Então o erro dos aliados foi não ter declarado guerra antes. Que se eles tivessem feito, a guerra teria sido muito menor. Era justo invadir a Rússia comunista? Era justo, porque tem uma violação do direito natural, o direito de propriedade. Tá? Então, quando o direito natural está sendo violado, um país lá que decreta Tutsi e Hutsi, então mata todos os Tutsi ou mata todos os Hutsi, deveria haver uma indenização. Tá? Os índios não tinham ideia de nação, de país, nada disso. Então, de fato, há colocaria uma invasão entre aspas, porque não é propriamente uma invasão, mas o domínio do território. E mesmo os colonizadores espanhóis, eles só vão fazer guerra quando se impede os missionários de agir. Esse é outro motivo. Impedir a Igreja Católica de agir, o Estado deve dar proteção para a Igreja. Mas nunca é permitido violar a lei de Deus. Então, não aquilo que Israel faz, por exemplo. Né? Vai em qualquer lugar do mundo e pega um nazista, sequestra, leva para Israel, julga, condena e mata. Isso daqui viola toda a lei. Isso não pode ser feito. Uma outra aqui. Professor, essa análise que o senhor faz da derrota dos Estados Unidos no Afeganistão pelo Talibã, o senhor acha que o mesmo pode ter ocorrido com a União Soviética na invasão de 79 com os Mujahidins? Então, eu acho que é possível. Quer dizer, também os princípios da União Soviética eram princípios autodestruidores da sociedade. Não era possível manter aquela ditadura eternamente. Então isso fez com que a sociedade comunista ela implodisse. Né? Então, pode ter, de fato, acontecido. Né? Enquanto o outro lado tinha princípios sólidos e firmes. E continua tendo. Veja só, isso que é impressionante. O pessoal do Talibã e o pessoal do Afeganistão, aliado aos Estados Unidos, são o mesmo povo. É o mesmo povo. Um tem uma decisão profundíssima e o outro é corrupto e só a única coisa que pensa é em fugir. Por que isso? Uma outra aqui. Podem ocorrer novas migrações em massa, desestabilizando economias e modificando a cultura dos países? A América pode sofrer também com essas migrações? Isso é uma coisa que pode acontecer. Né? Claro, a gente vê tanta gente fugindo. No caso do Vietnã, encheu de vietnamita nos Estados Unidos. Né? Vocês viram aquela fotografia do pessoal no helicóptero? Depois eles vão tentar fugir de barco. Eles pegavam qualquer barquinho e se aventuravam no mar. Então, toda hora barco que passava por ali pegava refugiado. Né? Chegou a um ponto que foi proibido pegar refugiado, imagina só. Né? Então, os barcos americanos, ingleses, viam os barcos de refugiados no meio do mar e fugiam, não pegavam, quer dizer, condenando aquelas pessoas à morte. Era outra violação do direito natural. Eu lembro que nessa época tinha o governo militar aqui no Brasil e passou lá um cargueiro e viu refugiados vietnamitas e acabou recolhendo, né? E houve protestos da ONU, onde já se viu, não pode, porque o pessoal está fugindo, está enchendo a Europa e, sobretudo, estava enchendo os Estados Unidos. A colônia vietnamita nos Estados Unidos era enorme. Eles até tinham lá, eram muita gente católica, tinha muitos católicos, mas um catolicismo sentimental até se chega. Então, tudo quanto era imagem de aparição, eles acreditavam. E durante um tempo lá correu que Nossa Senhora aparecia para o soldado Yan Yun, né, e no dia tal haveria o grande castigo. Aí chegou o dia tal e é claro que não teve o grande castigo lá, e parece que Nossa Senhora se enganou a data, ela não estava vendo o calendário certo, mas enfim, desapareceu. Mas eram muito sentimentais. Né? Vou fazer a última... Então, desculpa, só para concluir, pode haver uma migração? Pode haver, sim. Inclusive pode ser que o Talibã queira começar a invadir os outros e ajudar, por exemplo, que nem na Síria, na África, né,
Porque é o seguinte, eles pegaram um país que está em ordem, porque os Estados Unidos lá investiu 1 trilhão de dólares, né, e que tem chance de ter muita riqueza. Então eles podem financiar o terrorismo. Eles não estão nem um pingo preocupados se a população vai ter saúde, educação e transporte. Isso daqui não entra nas cogitações deles. Tá. Eu vou fazer aqui a última pergunta por questão de tempo. Não sei se seria conveniente. Depois a gente pode abrir a caixinha para ir mandando as perguntas e a gente vai respondendo, tá bom? Perfeito. Professor, peraí, ele fez aqui. O que ficou evidente no Afeganistão foi a debandada das lideranças. O que garante que se a China ou a Rússia invadir o Ocidente, os líderes não vão fugir? Nada garante. Nada garante. Então, é possível que aconteça, que tenha uma invasão. Outro dia me contaram que na França tem gente que defende que a Rússia deve invadir a França, porque aí aparecerá a verdadeira França. Então tem louco para tudo, mas de fato nada garante. O problema é como é que a China invade o Ocidente. Esse que é o problema. Tá? Não dá para pegar 2 táxis na China e mandar eles invadir a Europa. Nem o Japão. A China não consegue invadir nem Formosa. Está ali encostado, tem um mar atravessando, mas a China não consegue invadir. Ela está conquistando muito mais o Ocidente pela mentalidade. Aqui no Brasil, por exemplo, é proibido atacar a China porque a China come toda a nossa soja e manda um monte de papel para nós. Então a gente manda um monte de grão para eles, que eles comem, se alimentam, alimenta toda a população, e a gente recebe um monte de papel que a gente guarda no banco, que tem o nome de dólar. É claro que isso no primeiro momento pode parecer interessante, só que de fato nós vamos ficando na mão deles. Então muito mais, tem centro chinês, escola chinesa, tem tudo aqui. Parece que o chinês já abriu o olho, né? É muito mais esse domínio, por esse lado econômico, cultural, do que propriamente um domínio militar. Mas também é inevitável. Os princípios da sociedade chinesa são contraditórios. Quando aquilo cair, vai desmoronar tudo de uma vez. Não há ditadura que seja eterna. Isso não tem jeito. Se os chineses não acreditam no governo comunista, não vai levar para frente. Acontece que os chineses são extremamente pragmáticos, não acreditam em Deus e só têm interesse nessa vida terrena aqui. Isso acaba dando força para o comunismo. A solução da China era mandar missionários para lá, não fazer acordo com o governo chinês para ele nomear os bispos. Tudo bem? Ok. Bom, então eu queria agradecer a todos aí que nos acompanharam. Queria dizer que o nosso EAD, nós estamos trabalhando para reiniciá-lo, mas nós estamos com muito trabalho, muitos assuntos em outros pontos, mas eu acho que logo mais a gente vai conseguir tocar ele para frente de novo. Eu queria convidar vocês a verem a nossa plataforma, tem vários cursos, é www.ead.monfort.com.br. www.monfortead.com.br, tá? E queria convidar todos vocês para verem, para assistirem o nosso site. Queria avisar que os de São Paulo, que a gente tem reunião todo sábado à noite e todo domingo à noite. As reuniões são publicadas no site, não tem horário para chegar, não tem horário para sair. A reunião começa no sábado às 19 horas com o terço, e no domingo às 18h30. Mas nós somos brasileiros, esse horário é bastante flexível. Quem quiser pode vir, não tem ficha de inscrição, é chegar, sentar. Se não concordar, pode discutir, né? Não tem problema nenhum. A gente não bate em ninguém, tá certo? Não. Diz que eu tenho fama de bravo, é pura mentira, não é verdade, né? Então sou assim, a pessoa mais doce do mundo, tá certo? Não. Acho que mais doce que eu mesmo. Eu sou tão doce que eu fiquei diabético, tá certo ou não? Depois de 60 anos eu virei diabético.
Quando eu tive a Covid, a glicemia acho que ia para 450, 500, nem sei se tem esse número, mas enfim, né, ia lá para cima. Bom, então pode aparecer, a gente recebe o pessoal bem, se quiser discutir, a gente conversa, a gente discute. Quando nós demos lá a aula sobre a Missão Belém, nós que somos tão ditatoriais, veio o pessoal lá da Missão Belém e discutiu na nossa aula, na nossa sede. Tá? Ninguém da Missão Belém me convidou para dar uma aula lá na Missão Belém. Estou aqui esperando. A Monfort, ditatorial, intransigente e mais não sei o que, ela aceitou a pena de vocês. Se quiserem, pode ser lá na Cracolândia, não tem problema não. Tá? Só fazer lá o local e a gente vai... A reação tem sido muito maior do que a gente esperava, mas muito maior. O pessoal fica assustado, né? Não sei agora, vamos proibir a missa, etc. Eu vivi tempos em que a missa de fato não tinha. A gente não tinha. Agora a gente encontra um padre, reza aqui, reza acolá. Naquele tempo não tinha. Simplesmente não tinha. Não havia essa possibilidade. Não se imaginava um padre rezando uma missa tridentina. Então era muito pior do que agora. Mas, gente, graças a Deus, então, há muita gente mantendo, muitos padres e bispos mantendo a missa tridentina, mas nós precisamos rezar para que isso se mantenha. Tá bom? Então vamos rezar para nós encerrarmos a nossa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora